Imagine a seguinte situação. Você é pai ou você é mãe. Teu filho é uma criança, está com você dentro do supermercado. Passando pelos corredores do supermercado, o teu filho resolve que quer alguma coisa que ele viu lá. Você diz não para o teu filho e aí o teu filho começa a chorar e a fazer um escândalo. Qual é a tua reação nesse caso? O porquê disso acontecer? Como agir quando eles estão ansiosos, com raiva ou tristes? É disso que iremos falar hoje. Ele não me obedece. Sou incapaz de ensiná-lo a se comportar. Faz birra o tempo todo. Não sei mais o que fazer. Estas são as frases que muitos pais repetem diante do comportamento de crianças mal criadas. Por mais que se esforcem para pôr em prática tudo o que sabem, nada parece funcionar. Ser um bom educador não é uma tarefa fácil. Educar não é algo que aprendemos na escola ou na vida, mas que enfrentamos quando nos tornamos pais ou mães. As crianças não vêm com um manual de instruções que nos diz o que fazer em determinadas situações. No início do vídeo, coloquei um exemplo. Vamos relembrá-lo? Imagine a seguinte situação. Você é pai ou você é mãe. Teu filho, uma criança, está com você dentro do supermercado. Passando pelos corredores do supermercado, o teu filho resolve que quer alguma coisa que ele viu lá. Você diz não para o teu filho. E aí o teu filho começa a chorar e a fazer um escândalo. Qual é a tua reação nesse caso? Nós bem sabemos que a maioria dos pais nesse tipo de situação manda o filho calar a boca ou ficar quieto. Ou pior ainda, dá o que o filho pede para ele parar de reclamar ou tira o filho do supermercado. Essa situação é um exemplo perfeito de como educação para o autoconhecimento não faz parte da nossa sociedade. Teu filho quer alguma coisa, ele tem um desejo. Você vira e fala não. Ele sente algo ruim. Algo machuca ele emocionalmente e como ele é uma criança, ele chora ou ele grita, ou ele começa a espernear, porque essa é a reação que ele, como criança, tem à disposição dele. Quando nós desejamos algo e o mundo fala não, todos nós nos sentimos mal, todos nós sentimos algo ruim e esse algo ruim tem um nome, é a frustração. O teu filho não sabe o que é isso, ele não sabe o que é frustração porque ele é uma criança. Deveria ser o teu papel ensinar isso a ele. Mas o que acontece com o pai e com a mãe quando o filho começa a dar um escândalo no supermercado? O pai e a mãe sentem vergonha, constrangimento, embaraço por conta do escândalo do filho. Esse pai, essa mãe, pensa que as pessoas ao redor vão achar que ele ou ela é um mau pai, uma má mãe, que não sabe educar seu filho e por aí vai. E devido a essa vergonha, vem a reação de tentar calar o filho. Cala a boca, fica quieto, ou tirar o filho da loja, ou dar o que o filho quer para ele ficar quieto. O intuito aqui é um só, calar a boca do seu filho de alguma maneira, fazer ele ficar quieto de alguma maneira. Por quê? Porque ele está te envergonhando. Mas como seria uma educação para o autoconhecimento nesse mesmo caso? Seria você abaixar no nível do teu filho, se ajoelhar no chão do supermercado, abaixar no nível dele para olhar nos olhos dele e perguntar calmamente e sinceramente para o teu filho. Filho, o que é que você está sentindo? E pedir para o teu filho explicar o que ele está sentindo para você. E ensinar a ele que o nome disso é frustração. Filho, o nome disso é frustração. Você está frustrado. Isso acontece quando nós queremos uma coisa e nós não conseguimos. E isso é perfeitamente normal. Acontece com todo mundo, acontece comigo sempre e vai acontecer também muitas vezes com você. Nem sempre nós conseguimos aquilo que a gente quer. Ou seja, o momento em que teu filho está sentindo a frustração é um bom momento para você ensinar ao teu filho o que é a frustração, por que ela acontece e explicar que isso é normal.
Pede para ele repetir com você que aquilo se chama frustração. Ensina ele a dizer, eu estou frustrado. Ensina ele que isso é normal, que o mundo vai falar não para nós. Esse vai ser um passo importante na inteligência emocional do teu filho. Agora ele sabe identificar um novo sentimento dentro dele, a frustração. Mas em vez disso, em vez de usar essa oportunidade para educar emocionalmente o filho, a maioria dos pais e das mães manda a criança ficar quieta ou faz alguma coisa para deixar a criança quieta. Quando você manda teu filho calar a boca nessa situação, você está ensinando a ele o quê? Que quando nós sentimos frustrações, nós somos agredidos. Aí ele vai aprender aos pouquinhos que ele deve guardar a frustração, guardar ela para não mostrar para ninguém. E isso pode fazer com que ele prejudique a própria saúde mental, acumulando assim frustrações, sem reconhecer essas frustrações e falar sobre elas com ninguém. Ou então, pior ainda, quando você simplesmente dá ao teu filho aquilo que ele quer para ele parar de chorar, você está ensinando a ele o quê? Que quando ele estiver frustrado, vai vir alguém para eliminar essa frustração, dando aquilo que ele quer. E aí, quando alguém fala não para ele na adolescência, por exemplo, quando ele levar um não de uma menina que ele gosta, ou mesmo quando ele levar um pé na bunda de uma namorada, ele vai desmoronar emocionalmente, porque ele não foi educado para lidar com a frustração. E essa é uma das razões pelas quais os jovens de hoje em dia, nas primeiras frustrações da adolescência ou da juventude adulta, simplesmente desabam, desmoronam emocionalmente. E aí você está criando um ser humano, o que quando adulto será completamente imaturo emocionalmente. E eu não sei se você aqui percebeu qual foi a origem da reação desse pai ou dessa mãe. Qual foi a raiz da reação do pai e da mãe, seja ela de mandar o filho calar a boca no mercado, tirar ele do mercado ou dar a ele o que ele quiser. Foi justamente a imaturidade emocional de não saber lidar com a própria vergonha. Quando sentiu vergonha, esse pai, essa mãe, não soube lidar com a vergonha. Ficou mais preocupado com o que as pessoas ao redor estão pensando, os estranhos ao redor do supermercado, do que a educação emocional do próprio filho. Se importou mais com a opinião de estranhos do que com o futuro emocional do próprio filho. Ou seja, não soube lidar com as próprias emoções e sentimentos, a vergonha nesse caso, e reagiu dessa maneira. E por que isso? É porque esse pai e essa mãe também não tiveram uma educação para o autoconhecimento. Veja então que esse é um dos grandes inimigos da mudança, da transformação positiva. Nós simplesmente não somos educados na escola, na família, na sociedade. Não somos educados para entendermos o nosso cérebro, nossa mente, nosso comportamento, nossas emoções, nossa personalidade. Normalmente, o que acontece é que repetimos o que vimos em casa durante a nossa vida. Acreditamos que isso é correto porque os nossos pais agiram dessa forma. E o problema é que o autoconhecimento não faz parte da nossa educação. E aqui eu estou falando de educação com E maiúsculo, que inclui a escolarização, mas que não se limita a ela. Na maioria das escolas, autoconhecimento não é uma prioridade. Aliás, na maioria das escolas, autoconhecimento nem é ensinado. Existem algumas iniciativas, inclusive em escolas públicas, que estão tentando trazer esse tema, mas nós estamos muito longe de um sistema de escolarização que ensina aos jovens sobre como eles mesmos funcionam, que ensinam aos jovens a entender melhor aquilo que se passa de fato dentro deles. Então, no quesito escolarização, a educação não considera o autoconhecimento uma prioridade, mas a educação vai muito mais além da escolarização. A educação é papel primário da família e também da sociedade e da cultura ao nosso redor. Infelizmente, nem sempre a forma como os nossos pais nos educaram é a mais correta, mas os tempos vão mudando, com pais
temos que nos adaptar. Existem muitas formas de educar, mas para lhe mostrar uma visão geral sobre o assunto, podemos classificá-las em 3 grupos. A primeira é a educação autoritária ou controladora. Na educação autoritária, os pais acreditam que com o uso do medo ou intimidação, tornarão as crianças obedientes. Realmente, uma educação autoritária pode fazer com que as crianças obedeçam, mas agirão dessa forma por medo e não conseguirão aprender o porquê dos limites e das regras. Assim, estaremos lhes ensinando que podemos resolver os problemas com agressividade. Criaremos filhos com baixa autoestima que acreditam que não são amados pelos seus pais. Em muitos casos, acabam se tornando agressivas e são rejeitadas pelo seu comportamento inadequado. A segunda é educação permissiva. A educação permissiva é o oposto da educação autoritária. Os pais dão muito amor e carinho para os filhos, mas não são capazes de estabelecer limites claros, confundem as crianças com regras evasivas que não são cumpridas porque eles mesmos acabam cedendo. Os pais superprotegem os filhos por medo do que possa acontecer com eles. Isto impede que as crianças desenvolvam as suas habilidades, que se tornem responsáveis e maduras. Como no caso anterior, as crianças educadas de forma permissiva têm uma baixa autoestima, porque se sentem incapazes de resolver os seus problemas sem a ajuda de ninguém. A terceira é a educação democrática. A educação democrática usa o bom senso. Ela leva em conta que as crianças não nascem sabendo como o mundo funciona e é preciso lhes explicar. As regras e os limites não são impostos pelos pais simplesmente porque é assim que deve ser, mas porque tem uma lógica e um porquê que as crianças precisam assimilar. Gritar ou agredir a criança não é uma forma de educar ou ensinar absolutamente nada. É preciso conversar para que ela compreenda que pode falhar e reparar o seu erro. Demonstre que a aceita e a ama incondicionalmente como ela é, mas sem ser superprotetor. Existem algumas técnicas para sermos educadores democráticos. Como já disse, os pais democráticos dialogam, aceitam incondicionalmente e, acima de tudo, respeitam os seus filhos. Nós somos adultos e temos que nos controlar, embora em muitas situações isso seja muito difícil. Sugiro aqui algumas técnicas que você pode utilizar com seus filhos. Uma delas é a punição negativa. A punição negativa consiste em retirar da criança algo que lhe dê prazer ou felicidade, caso ela tenha violado alguma regra ou excedido um limite definido. Por exemplo, se o seu filho devia arrumar o seu quarto e não cumpriu o acordo, tire algo que ele gosta. Um brinquedo, um programa de TV, ir ao parque, etc. Não adianta aplicar uma punição negativa gritando e ameaçando a criança, porque ela ficará nervosa e não entenderá o que está acontecendo. É necessário falar de forma serena e explicar que na vida existem consequências quando não cumprimos algumas regras. Outra técnica é o reforço positivo. Assim como usamos uma punição negativa por uma desobediência, devemos recompensar um comportamento correto. Se a criança cumpriu uma regra ou fez algo corretamente, deve ser recompensada. É muito importante que haja um acordo prévio entre pais e filhos antes de recompensar ou castigar. O reforço positivo motiva a criança a continuar se comportando corretamente. Você pode utilizar sistema de fichas onde vai marcando pontos para cada conduta correta. Esses pontos podem ser trocados por prêmios, elogios, abraços e carinhos. Temos também a hipercorreção. A hipercorreção pode ser aplicada quando a criança tem um comportamento inadequado e queremos que ela repare o seu erro e aprenda algo novo com isso. Por exemplo, se ela jogar toda a sua comida no chão, deverá recolher a comida e ajudar os pais a limparem toda a cozinha, pratos, mesas, chão e etc. Se formos muito superprotetores com os nossos filhos, eles se tornarão medrosos e isso não é algo positivo. Para ajudá-los a superar os medos,
precisamos ensinar nossos filhos a lidar com eles. Podemos associar esses medos com coisas divertidas. Por exemplo, se o seu filho tem medo do escuro e não consegue dormir sozinho, você pode brincar com ele, escondendo uma barra de chocolate no quarto escuro que ele terá que encontrar. Para deixar a brincadeira divertida, o pai e a mãe vão dando pistas enquanto esperam por ele do lado de fora do quarto. A criança associa a escuridão com brincadeiras e a algo apetitoso, enquanto enfrenta o medo e percebe que não acontece nada de ruim no quarto escuro. Estas são algumas técnicas que você pode começar a utilizar para educar seu filho. No entanto, o mais importante é como você fará isso, sempre com amor e aceitação, com muita paciência, respeitando o ritmo da criança, ajudando seu filho a entender as emoções que ele está sentindo naquele momento e também controlando as suas próprias emoções. Você, pai e mãe, é uma parte essencial para a inteligência emocional do seu filho. Existem muitas ferramentas à disposição para nos autoconhecermos. Porém, se de um lado nós temos um fato, essas muitas ferramentas existentes comprovadamente eficientes para a transformação, os cientistas, claro, do comportamento são bem claros quanto a isso. Não importa o seu estado atual, você pode se mudar se você tiver os conhecimentos e ferramentas corretos nas suas mãos. Ou seja, existe motivo para nós estarmos muito otimistas, mas aí nós encontramos uma triste contradição. Nos dias atuais, a maioria das pessoas, infelizmente, não entende como funciona o próprio cérebro, a própria mente, o próprio comportamento, as próprias emoções, a própria personalidade. A maioria das pessoas segue pela vida sem conhecer a si mesmo, ou seja, a maioria vive como uma espécie de desconhecido de si mesmo. E assim, isso acaba influenciando diretamente na tua vida, nos teus relacionamentos, inclusive em como você educa seus filhos. Você é uma parte importante na criação, na vida desses seres pequeninos. É o teu papel, é a tua função ensinar aos teus filhos, ensinar a essas crianças como lidar com as suas próprias emoções. Afinal, elas vêm ao mundo sem saber como o mundo funciona. E claro, é o teu dever, pai, é o teu dever, mãe, fazer com que eles aprendam o que acontece dentro deles. Aprender com as próprias emoções, use sim os acontecimentos do dia a dia para sim ensinar ao teu filho como lidar de forma positiva com as próprias emoções e sentimentos. Eu fico por aqui, deixando aquele forte abraço, um super beijo e até a próximo assunto, próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.